Olá, pessoal! Vocês estão bem? Estamos aqui para mais um esquenta para o Congresso Internacional de Auditoria da ABEA, segundo latino-americano e o quinto Congresso Brasileiro de Auditoria. Hoje nós vamos tratar principalmente de incorporação de tecnologia. Vamos começar a pôr a cabeça para funcionar, vamos começar a pensar como nós vamos lidar com essas novas demandas que têm chegado, e não só do novo rol, tem muita coisa rolando, gente. Nós temos hoje uma submissão contínua com relação à ANS, inclusive já temos uma reunião de diretoria programada para poder analisar uma incorporação que terá que ser feita em 30 dias, porque foi feita na Conitec. Bom, mas eu não quero ficar falando aqui muito, eu quero mais chamar os nossos palestrantes para esse esquenta mesmo. Então vamos lá. Primeiro, pela tela, temos o Dr. Mauro Cury, que é gestor em saúde suplementar há mais de 20 anos. Não vou falar o tempo de formado dele, porque senão ele vai falar que ele é velho e vai ficar bravo comigo. Atualmente, ele é o superintendente operacional na Federação das Unimedes do Estado de São Paulo, mais conhecida como Unimed FESP, para os íntimos, Unimed FESP. O doutor João Paulo dos Reis Neto, ele disse que era para apresentar ele como meu amigo primeiro, então, e ele é meu amigo do peito, muito querido, e ele sabe disso. Diretor-presidente da CAPCESP, ex-vice-presidente da Unidas Nacional, há mais de 20 anos ele é dirigente de operadora de planos de saúde com uma vasta experiência. E também um grande amigo que eu conheci na lida diária da saúde suplementar, né, Scarabel, que sempre está nos congressos da Helena, né, os congressos da ABE, que é o Dr. Rogério Scarabel, advogado, ex-diretor-presidente substituto da Agência Nacional de Saúde Suplementar e diretor da DIPRO, certo? É com muita alegria que eu vejo três amigos na tela para a gente tocar essa conversa ou conversinha, mas o conversinha eu puxei para o sotaque um pouco de Marília, né, Scarabel, da onde meu pai também viveu. Ele não nasceu lá, mas viveu, e o caipira às vezes permeia a minha fala. Então, eu vou começar falando com o Mauro, porque, Mauro, assim, lá no Congresso da BEA, o título da tua palestra é Por bases sólidas na regulação assistencial para avançarmos com novas tecnologias. Eu não vou contar segredos, mas eu sei que você anda preparando aí uns pilotos, fazendo algumas coisas bacanas em regulação. Você não quer contar pra gente? Godete, primeiro eu queria te agradecer aí pela ajuda, pelo apoio que você tem dado para mim. Eu fui chamado pela Helena para substituir o Omar, né? O Omar vai ter um evento em Foz do Iguaçu e ele não vai, infelizmente, não vai poder participar. E quando a Helena me convidou, para mim foi um misto de surpresa e de orgulho. Então eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu iria mesmo de qualquer forma. E já estou assim com muita expectativa, porque eu imagino que deva ser de fato um excelente evento. O que eu quis dizer o que eu pretendo apresentar e o que eu quis dizer com o título que eu escolhi. Na verdade, assim, eu vou fazer 5 anos de Unimed FESP. É a minha primeira passagem pelo sistema. E nós decidimos em 2017 um planejamento estratégico. Nós montamos um planejamento estratégico para 4 anos. Esse planejamento findou-se agora em 2021 e a gente já está buscando um novo planejamento para 22 a 25. A gente vai ter uma nova eleição o ano que vem. O atual presidente da FESP, é um mandato tampão de 1 ano, né, porque o Omar saiu para o Brasil, é meu ex-diretor de gestão operacional, então a gente tem bastante afinidade em relação a isso. Na verdade, a Unimed FESP, como é do conhecimento de boa parte de quem trabalha em gestão, assumiu parte da carteira da Unimed Paulistana em 2015. Parte foi para a CNU, parte para seguros e parte para a FESP. E isso repercutiu muito internamente com a necessidade dessa nova adaptação que a FESP teria que cumprir pelo termo de acordo que foi feito.
Então a FESP teve que crescer muito rápido entre 2015 e 2017, ela basicamente teve que ampliar toda a rede assistencial dela para que não houvesse descumprimento. E muita coisa realmente feito muito às pressas, né? Houve riscos de cobertura assistencial, a ANS participou desse processo todo junto com o Ministério Público. Quando eu entrei em 2017, eu senti a necessidade de mexer em algumas coisas na empresa. Algumas rotinas não estavam muito bem estabelecidas e principalmente o assunto que a gente fala no nosso grupo diário da capacitação dos profissionais lá dentro que trabalhavam como regulação. Todos tinham perfil de auditor e ao longo do tempo eu fui tentando e consegui, acredito com sucesso, torná-los em reguladores. Então hoje eles já sabem que não adianta só olhar rol, só olhar DUT, só olhar as regulamentações infralegais, inclusive. Então hoje todos já conseguem a partir de treinamentos, de sites que nós disponibilizamos, de revistas digitais, eles já conseguem fazer uma avaliação de custo-efetividade ou de custo-benefício antes de tomar a decisão. Como os nossos contratantes são pessoa jurídica, em 99% dos casos, nós criamos o hábito a partir desse momento, então, de entrar em contato ou com a corretora, ou com a administradora, ou com o próprio serviço médico dessa empresa, e discutir com eles essas situações. Eu já liberava TAV há muito tempo atrás, já liberava cápsula endoscópica, a gente sempre compartilhou com o contratante, explicando do ponto de vista técnico, de médico para médico, que haveria vantagem naquela terapia, naquela tecnologia ou naquele medicamento, mesmo ele não estando no rol. E nós tivemos muito sucesso com isso e agora, por exemplo, a gente já está prevendo, tentando imaginar o que vai acontecer, né? Nós nos preparamos para o PL 6330, fizemos estudo dos 11 medicamentos que faltavam para incorporação, isso acabou, e só da medida provisória o PL, no meu entendimento, ele deixou de existir, e a gente já está lá dentro e tentando imaginar o que vai acontecer para frente. Mas no planejamento estratégico feito e com o apoio de toda a diretoria, na época o Amar foi um grande amigo, me ajudou muito, a gente entendeu que a gente precisaria especializar melhor as pessoas que estavam lá dentro, reotimizar os fluxos operacionais, rever as nossas instâncias de negativa, além de todos os controles operacionais, porque na minha posição eu tenho dois grandes objetivos: eu tenho que proteger a empresa, eu tenho que proteger os diretores e eu tenho que dar previsibilidade financeira para a empresa. Então, todo o nosso trabalho hoje é no sentido de mitigar esses riscos. Riscos de fraude, riscos de desperdícios, mudança de modelos de remuneração, além do papel institucional da federação, né? A Federação de São Paulo é a maior federação do sistema Unimed. Eu tenho hoje, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 120 mil médicos cooperados. Só no estado de São Paulo a gente já deve estar chegando em quase 5 mil médicos cooperados. E eu tenho um papel institucional, eu digo a FESP tem um papel institucional muito forte, porque todos os treinamentos partem da federação, todos os cursos partem da federação, todos aqueles manuais que eu disponibilizei para vocês são entregues a todas as Unimeds. Então eu agora, junto com o meu time, nós temos 388 colaboradores na diretoria de gestão operacional, tenho 6 gerentes. A ideia é, de fato, otimizar tudo o que foi feito e tentar entender se falta ainda alguma coisa. Por isso que eu entendo e por isso que eu optei por esse título, de mostrar que não adianta pensar, investir, fazer todos os planos de negócio com novas tecnologias se você não tem o teu time mobilizado para isso. Durante esse tempo, a gente, de fato, colocou o paciente no centro do cuidado, mudamos, inclusive, o nome, a gente era SAC, agora é CAEC, né? Central de Acolhimento e Experiência do Cliente. Fizemos todo um trabalho motivacional lá dentro para que todo colaborador, independente do cargo, independente da função, sempre se colocasse como colaborador, ou como beneficiário naquele momento. Né? O que ele esperaria? A cultura de NPS, enfim, foi um trabalho muito bem feito, em parceria com todo o sistema, em parceria com a Central Nacional, com a Unimed Seguros. Eu acho que agora a gente tem, de fato, a maturidade para partir para as inovações.
Nós criamos um hub de inovação em 2019, que chama Vital. Hoje ele está dentro do laboratório da Unimed do Brasil, em que a gente fez mentorias e fizemos seleções de várias startups. E muitas das soluções dessas startups que entraram através da Vital, hoje são utilizadas na FESP, desde a biometria facial, desde a Lincana, que nos ajuda em toda a certificação de prestadores, de fornecedores. Nós reduzimos papel a zero na empresa com DocuSign. Então, a gente agora tem maturidade e partimos para tecnologias, mas não assistencial, porque eu não tenho rede. Eu sou atendido 100% intercâmbio. E eu não tenho nenhum recurso próprio, para você ter ideia. Então, a nossa opção foi trazer o Salesforce para que a gente tivesse um sistema interno, né? Estamos desenvolvendo o Call Manager para colocar todo mundo em home. Eu tenho hoje 80% da empresa em home e 20% presencial. Para vocês terem uma ideia, o meu CAEC, que é a Central de Acolhimento e de Experiência do Cliente, ele é todo internalizado. A gente tinha terceiro, não temos mais, trouxemos todo para dentro de casa. E eu hoje consigo que um atendente ao cliente em casa consiga monitorar a chamada, gravar a chamada, exibir relatórios. Então, esse foi o nosso trabalho. Reforçar a cultura da empresa, mostrar a importância de processos muito bem mapeados, muito bem definidos, com controladoria, com escritório de risco e compliance. A gente fez essa governança dentro da empresa, até seguindo as RNs, e agora a gente sente a maturidade para trazer o triágio, a Autoriza aí, que é o que você comentou, é uma POC que a gente está fazendo para automação de processos. Tem o Upflux em contas médicas, já também prevendo a possibilidade de identificar fraudes. Já estou com o CPQD, que é uma empresa nacional muito bem avaliada, que a gente está avaliando aí modelos de predição. Então, eu preciso saber exatamente qual a possibilidade que eu tenho de ter AVC na minha carteira, de ter diabetes, de ter complicações. Enfim, eu tive que entrar nessa área de tecnologia, sou apenas um aluno ainda, mas a gente tem um grupo muito forte dentro da empresa ligado a um escritório de inovação. E eu fico muito feliz porque sem apoio de diretoria e sem pessoas que nesse momento falam, vai que eu te seguro, vai. Quando eu achar que você está atravessando, eu te pego. A gente tem tranquilidade para sonhar, porque nós lá dentro, a cultura que a gente tem muito forte é que a gente não é dono do dinheiro, né? Que a gente é fiel depositário. Então, eu tenho que dar ao cliente, quando ele necessita, o que está de acordo com o produto dele, com o plano dele, com a regulamentação, se ele está adimplente. Então, essa é a nossa preocupação. Eu não quero investir em inteligência artificial se eu não tiver certeza que eu investi em inteligência humana. Para mim, é o início. Perfeito. Perfeito. Mauro, é bacana que você trouxe todo esse histórico, porque a gente que está acostumada com os congressos e sempre, porque as pessoas têm muita pressa, né? Quer fazer a tecnologia rapidamente. Tem muito gestor que fala, Luiz, eu quero tudo pronto. Eu ando devagar, então, assim, porque eu já tive pressa, já dizia a música, né? Já dizia a música. Então, assim, foi muito bacana a tua exposição, porque mostra assim, se você não colocar as bases para você poder ter essa tecnologia, de poder, inclusive, estar colocando o teu pessoal em home, quer dizer, de uma maneira foi necessária, mas depois manter esse pessoal e manter uma excelência nós entregamos de 2 serviço. Prédios. Nós ficamos tudo... Então, só isso já gera economia, hoje, né? Toda a gestão operacional está em um andar, em uma laje. Eu tenho 80% em casa. Né? Fantástico. E só para a plateia saber, gostinho de quero mais, quando ele fala, aqueles manuais que eu disponibilizei para você, não é para a Goldet, é para a SBAN, que é a Sociedade Brasileira de Auditoria Médica. E para ter acesso, agora é a minha propaganda aqui, né? E para ter acesso ao conteúdo restrito, precisa ser sócio da SBAN, precisa ser auditor médico. Agora eu gostaria muito de ouvir, porque assim, você trouxe a base dessa tecnologia, tá? João Paulo é uma pessoa que ama tecnologia. Se você perguntar alguma coisa aqui para ele, de alguma patologia, ele vai olhar para você, mas a mãozinha vai estar mexendo aqui do lado, né, João? Só procurando, porque o João sabe tudo da carteira dele e conhece bem.
E até por isso, João, o teu tema vai ser o impactos da assistência à saúde pós-internação de Covid, né? Então, é uma coisa que, graças a Deus, estão diminuindo as internações, mas nós tivemos um ano de 20 e primeiro semestre de 21 complicados, e eu queria que você falasse alguma coisa aqui para nós do que você vai trazer em dezembro. Ok, bem, um prazer estar aqui com o Mauro, Rogério, Goldete, e um prazer voltar ao evento da ABEA, né? Mas nesse ano eu já participei de outras edições, eu acho que pelo menos duas, essa deve ser a terceira, e com um tema que, como o Goldete falou, é extremamente relevante. O fato de ter um arrefecimento aí da pandemia, do número de casos, ainda bem, da mortalidade, não significa que ela se encerra aqui. Ela trouxe sérias consequências para a saúde das pessoas e tem agora a repercussão de tudo o que aconteceu durante esse período aí pandêmico. Não só para aqueles que tiveram a doença e que ficaram com alguma sequela e com isso vão precisar de maior utilização dos recursos assistenciais, essa é obviamente uma preocupação com a saúde dessas pessoas. Há uma preocupação grande também com as suas doenças crônicas não transmissíveis que não foram tratadas adequadamente ou acompanhadas durante o período pandêmico, e também ainda com a questão do câncer, né? O câncer, como outras doenças crônicas, tem uma prevalência muito alta, especialmente em autogestões, como é o caso da minha operadora, que tem uma faixa etária mais elevada. Então, aquelas pessoas que também durante o período da pandemia não fizeram aqueles seus exames de rotina, de rastreamento, pode também levar a casos que sejam identificados de uma forma mais grave. Então, isso também é uma preocupação. E óbvio que a gente está falando aqui também, se a gente fala de uso de recursos assistenciais, isso traz impacto financeiro também para a operadora. Então, é natural que depois de passado esse período em que houve até diminuição da utilização do plano por conta da pandemia, vai haver uma superutilização compensatória àquele período que ficou mais ou menos que estagnado durante um período curto, mas ficou a utilização do plano. Então, é sobre isso que a gente trata nessa discussão que a gente pretende apresentar aí no Congresso da ABEA. Porque assim, Goldete, todas as preocupações durante a pandemia, principalmente no início, se você for procurar na literatura, quase todas as ferramentas tecnológicas que tem para ajudar o gestor, são aquelas que foram desenvolvidas para ajudar o gestor para identificar se aquela pessoa vai precisar de internação hospitalar, né, por causa do risco de colapso do sistema, ou então eram ferramentas, usando aí o que o Mauro acabou de citar, aprendizado de máquina, inteligência artificial, para identificar quais são aqueles doentes que vão internar e que serão mais graves, vão precisar de UTI e provavelmente vão morrer durante a internação. Então, o estudo que eu trago é um estudo em coautoria com a doutora Juliana Busch, que infelizmente não pôde aqui participar desse esquenta, mas que fez o estudo comigo, é exatamente mostrando os riscos de quem sobrevive à internação por Covid. Então, nós desenvolvemos, usando aqui dados de sistema, baseado no perfil de quem internou e o que aconteceu com essa pessoa num follow-up de 12 meses, a gente desenvolveu uma calculadora, usando inteligência artificial, que exatamente identifica quais são os potenciais pessoas, né, beneficiários do plano de saúde que tiveram alta, conseguiram sobreviver à alta, e que vão ter um risco maior de complicação no pós-Covid, no que a gente chama de Covid longo. E é como acho que o Mauro foi muito feliz na colocação. Não adianta a gente inovar tecnologicamente, nem toda inovação ela tem que ser disruptiva. Você pode inovar com coisas simples e também não adianta a gente inovar se a gente não puder fazer nada, se eu não puder fazer o que a Goldete falou, a gestão da carteira. Então, o que a gente fez foi pegar esta calculadora, ela é aplicada sobre todo o paciente que teve alta durante o período de pandemia, e uma equipe de um médico, uma enfermeira, um assistente social faz a gestão dessas pessoas, entra em contato, fala com o familiar, vê o que está precisando, tenta de alguma forma apoiar essa pessoa para ver se diminui aquele risco que ela potencialmente tem de ter alguma complicação no pós-Covid.
Essa calculadora ela usa algumas variáveis que foram identificadas usando essas ferramentas de aprendizado de máquina. Identifica lá, por exemplo, se tem comorbidade, o risco aumenta, a questão da faixa etária, se estava em tratamento de câncer, a própria utilização do plano. Então, foi desenhada uma calculadora que é aplicada, então, como eu falei, a cada alta por Covid. E aí, quanto maior o índice encontrado, maiores são as chances dessa pessoa, diminui, né, a possibilidade de sobrevida. A gente usou curva de Kaplan para isso, diminui as chances de sobrevida no período de 12 meses. E essas pessoas são priorizadas no contato, e aí a gente, de alguma forma, tenta ajudar a gerenciar a saúde dessas pessoas. Então, é apenas um exemplo que a gente vai mostrar em primeira mão lá no Congresso da ABEA, primeira mão em eventos nacionais, né? A gente já apresentou, submeteu isso para o evento internacional da ISPOR, né? Da Sociedade Internacional de Farmaconomia, mas no Brasil vai ser a primeira apresentação presencial agora em dezembro. Bom, então é mais ou menos isso, Goldete. É sobre isso que a gente pretende falar, é um tema atual. A gente espera que a gente deixe em breve de utilizar essa calculadora, né? Pelo menos é o que se espera. Mas mais serve atual também para as pessoas. Isso dá um doutorado. Mais atual também serve para as pessoas verem que ter os dados, na verdade, que você tem as informações de saúde, elas são talvez o principal ativo que a gente tem da carteira. E carteiras que estão com sobrecarga financeira, que têm uma massa muito doente, muito envelhecida, é fundamental você priorizar as suas necessidades, né? Ou seja, as necessidades, na verdade, da população. E priorizar os recursos que você tem, direcionando para aquelas pessoas que mais precisam. Então, essa que é a ideia, para usar como pano de fundo isso, que é muito atual, para que as pessoas se animem, né, a levantar os dados da sua operadora, discutir esses dados e, com isso, gerar informação relevante. João, só para o pessoal saber, qual é a porcentagem de idoso mesmo na sua carteira? Que eu sei, mas 53%. 53%. Então, nós já estamos em 2070, segundo o IBGE. Então, veja que loucura, né? Assim, da tua carteira, 50% da população já está 59 mais. Então, a necessidade de gerenciar essa carteira é muito maior, não tenha dúvida. Eu já vi o trabalho, né, que a ISPOR aceitou, foi um pôster aceito, eu já li, o trabalho é sensacional, essa calculadora é bárbara. João e suas calculadoras, né, não é de hoje que aparece alguma coisa, e eu tenho certeza que vai, assim, deixar todo mundo hiper mega curioso para conhecer. Agora, é uma pena que você não vai poder estar com a gente em Fortaleza. Você vai estar virtual, você e Juliana não estarão conosco, e aí não vão desfrutar de Fortaleza, nem da minha companhia, nem do Mauro, e muito menos de Scarabel, que já está lá em Fortaleza, né? Só esperando a gente chegar. João, mas fica para a próxima. É bom que a gente tem vontade de voltar no próximo. Basta a Helena convidar, né? Opa! E olha, não fala duas vezes, hein? Bom, eu acho que o fechamento agora, não o fechamento do esquenta, mas assim, desse tema, porque o Mauro traz toda a necessidade das bases sólidas para qualquer tipo de avaliação de tecnologia, quer seja ela na tecnologia dura ou mesmo na incorporação de alguma coisa, já que Mauro falou que você já estava incorporando coisas fora do rol. O João já incorpora fora do rol, baseado em avaliação da própria carteira, não é de hoje. É um dos precursores da dispensação da quimioterapia oral antes da obrigatoriedade via agência. E o nosso ex-diretor-presidente da agência, nosso querido amigo Rogério Scarabel, eu pedi, né, a Helena pediu para ele falar justamente sobre o impacto da incorporação dessas novas tecnologias no cenário da saúde. E agora, Scarabel, eu acho que nós temos, a Helena coloca saúde pública e privada, mas eu acho que nós temos uma vírgula por conta da MP 1067, né, que foi prorrogada por mais 60 dias, então o Congresso ainda tem 60 dias para analisar.
E Mauro, que é o meu newsletter de tudo, ele encaminhou ontem que já temos uma tecnologia a ser avaliada na ANS, na DICOL de segunda-feira, né? A DICOL é da reunião da diretoria colegiada, porque já é uma tecnologia que foi aprovada via Conitec. E na 1067 dá 30 dias para que seja incorporado na saúde suplementar. Então me diz, Scarabel, como é que fica esse impacto de incorporação das tecnologias no cenário da saúde? Bom, primeiro, agradecer a gentileza do convite, não só do Congresso, como aqui também para o Esquenta. É sempre um prazer revê-la, querida amiga Goldete, doutor Mauro e doutor João Paulo Reis também, dois craques aí da saúde, né? Já mostraram aqui no pequeno Esquenta, já nos deixa ansiosos para assistir o Congresso presencialmente, né? Seja de forma virtual, mas eu também presencialmente aqui em Fortaleza, que estão todos realmente muito convidados aqui. Fortaleza é uma cidade muito acolhedora e nós estamos aqui de braços abertos, em que pese eu não pertencer à organização do evento. Mas eu acho bacana assim, falar de impacto. Quando a gente fala de impacto, a primeira coisa que nos vem é quanto é que isso vai custar, né? Qual é o impacto na saúde? Eu gosto muito de falar da importância do impacto das incorporações de tecnologia para a sociedade, né? A importância da incorporação da tecnologia, quantas pessoas são salvas, quanto alívio de dor é trazido com a tecnologia, quantos anos de qualidade de vida ou até mesmo de anos sem a progressão da doença. Então, acho que muito mais do que impacto econômico, financeiro, nós temos esse impacto às vidas das pessoas, não só de pacientes, mas também dos médicos, né? Também é um sentimento importante de não se conseguir salvar uma vida, de não conseguir prolongar essa vida. Então, a tecnologia, eu acho que ela traz esse impacto também pessoal e para a sociedade. Um outro aspecto muito importante da incorporação da tecnologia, e aqui a agência já vem há muitos anos falando disso, eu acho que a agência vai continuar nessa toada. Eu acho que esse congresso é muito importante para isso, uma vez que nós estamos também a falar para auditores, né, tanto os médicos como na parte de enfermagem, é que o rol é mínimo, né? O adequado é que a agência faça a gestão da saúde do seu paciente, né? Então, assim, quando nós falamos de impacto, acho que é o que nós impactamos na vida. Então, assim, nós precisamos de falar de valor e não de preço, né? Então, acho que essas são questões muito importantes a serem debatidas. Eu acho que a gente podia estar falando disso, e eu acho que eu vou tentar trazer um pouco desse aspecto também para o Congresso. As incorporações, falou da questão da 1067, né? Então nós temos outras questões. Nós temos o 6330, que ele perde, mas ele não acabou, né? A gente pode imaginar que ele perde o objeto, mas ele não acabou, então ele pode surgir a qualquer momento, trazendo uma medida do qual não é analisada a sua segurança, a sua segurança não, perdão, a sua eficácia, a sua efetividade, a sua acurácia. A segurança sim é analisada na Anvisa, né? E dentro de uma visão em que todos nós precisamos estar sempre atentos para que sejam incorporados, para que sejam dispensados. Não é nem questão da incorporação do rol, as pessoas ficam muito atreladas, só é obrigatório que está no rol, né? Mas que sejam dispensados tecnologias que efetivamente tragam benefício para o usuário, para o beneficiário, para o paciente, enfim, para aquele que tem necessidade dessa tecnologia. Então, nós temos esses desafios, né, de estar trabalhando com o 1067, com o 6330, e nós também temos 7419 de 2006, que é o debate a discussão do debate do marco da lei da saúde, dos planos de saúde, né? E ele já está, pelo que eu soube,
já está na fase já de apresentar o relatório final do que foi apurado para iniciar os debates na casa. Então, assim, são desafios importantes, mas me parecem também muitas oportunidades, né, de nós estarmos discutindo, de nós estarmos empoderando ainda mais a agência para que ela faça uma melhor qualidade a sua análise da acurácia, da segurança, da efetividade, do benefício que vai trazer. Então, se nós temos desafios importantes nesses aspectos, nós temos oportunidades também importantes. Eu falava outro dia, num outro evento, será que nós não poderíamos, assim, porque a vida olha a legislação pelo retrovisor, né? Claro que a vida é muito mais dinâmica do que a regulação. Nós não poderíamos já estar falando em, por exemplo, medicamento oral para outras doenças? Todos sabemos aqui que é uma visão, é uma tendência de todas as tecnologias nós estarmos caminhando por oral. Já não seria adequado nós estarmos falando isso nesse momento, trazendo critérios de incorporação, critérios de análise, critérios objetivos. Então, assim, eu vejo muita oportunidade para nós discutirmos, não só no Congresso, mas na Câmara, no Senado, enfim, em todos os atores do setor da saúde suplementar. Nós temos que lembrar que nós estamos sempre, e não estou dizendo aqui como ex-servidor público ou como servidor público que fui, em relação à defesa do interesse público. Nós estamos falando de saúde, é dever de todos. Todos nós devemos contribuir para que isso seja da forma mais adequada, porque se nós temos esse dever, nós temos que compreender, né, que nós temos impactos econômicos na incorporação. Toda incorporação, ele gera ou pode gerar um impacto econômico, pode até diminuir, inclusive. Né? Nós temos tecnologias hoje mais modernas que custam menos. Né? Então, nós temos que fazer essa análise. Esse prazo para a incorporação, que é aquilo que eu falei, impacta na questão do prazo de incorporação, ele gera uma aceleração de gasto, né? Não sei se vocês se recordam, mas quando a agência fez análise lá em 2020, lá em abril desse ano, foi calculado um impacto de 1,5 bilhão até 2,5 bilhões, que vai ser depois estudado como é que isso, se realmente isso corresponde. Mas é importante que a sociedade saiba que tem impacto, que isso custa. Se não custa no reajuste, custa na porta de entrada. Ou seja, o plano fica mais caro para eu aderir, o que você acaba por comprometer o mutualismo e a própria sobrevivência do plano de saúde. E o último ponto aqui que eu queria levantar é que as tecnologias que estão chegando cada vez mais caras, né? Pela sua questão personalizada, ou pelo seu novo diagnóstico, pela sua nova cura, mas elas estão chegando muito mais caras. Então, nós temos um plano de incorporação, de empoderamento da agência, de uma capacitação melhor de todos, não só dos servidores que vão analisar, mas de todos que estão lá a contribuir. Nós temos todo um comitê, né, que participa da análise da tecnologia juntamente com os servidores da agência. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, essa capacitação, e eu penso que nós vamos nos sair muito bem. Eu acredito bastante nessa capacitação, nessa possibilidade, inclusive na agência, nos seus servidores, que são muito, muito comprometidos com essa matéria de incorporação de tecnologia, e já foram feitas várias alterações, inclusive regimentais, para que se tenha um setor específico para isso, que isso vai trazer muito mais qualidade. Odete, isso aqui é só um esquenta, né? Então, isso aqui é o que eu penso em nós debatermos sobre o impacto. E muitíssimo obrigado mais uma vez pelo convite.
Nós vamos ter muito o que falar, Scarabel. Eu acho que, assim, você trouxe uma coisa importantíssima, né? Os servidores da agência, né? A gente não pode esquecer que tem servidores extremamente comprometidos, que são os servidores de carreira, né? São os funcionários de carreira da agência, porque, assim, a gente vê auditor só reclamando da agência e a gente não pode fazer isso. A gente também tem que entender todo o esforço que a agência faz. E uma coisa que você trouxe que é bem do advogado, né? Você voltou mesmo à tua posição na advocacia, porque você trouxe a palavra impacto. E é verdade, porque a gente ouve a palavra impacto, a primeira coisa que a gente pensa é num choque. E esse choque que vem na cabeça dos auditores em geral é preço. Não é custo, é despesa. Tu vai aumentar a minha despesa. E o bacana foi que a gente ouviu o Mauro e o João Paulo falando que se a gente conseguir ter gestão efetiva, conhecer bem a população, a gente consegue fazer o quê? Economia no lugar certo. Porque a gente sabe que tem muito desperdício, a gente sabe que tem muita coisa que não teria que ser feito. E aí eu vou trazer para a gente já só terminar o nosso esquenta aqui para deixar todo mundo curioso, é o papel do beneficiário nisso tudo. O quanto ele usa bem ou ele não sabe usar o sistema de saúde no qual ele está inserido, pensando de uma forma de que ele está solto no sistema, com uma atenção desfragmentada e sem o que hoje a gente tanto fala, que é o que o Dr. João Paulo está propondo na CAPCESP no pós-Covid, que é o cuidado coordenado. Mauro, você quer começar? Bom, vamos lá. A FESP hoje, nós temos 515 mil vidas. E eu tenho 22 mil vidas monitoradas pelo meu núcleo de atenção à saúde. O que a gente tem feito e o que está dando certo? Inclusive, numa reunião recente com a ANS, eles gostaram muito dessa ideia que a gente fez, que é fazer a PS na casa do paciente. Então, até em função da pandemia, a gente evita o deslocamento dele a uma unidade de atenção primária e eu levo os profissionais de saúde na casa do paciente. São beneficiários nossos, é um serviço que não é cobrado da contratante em custo operacional. E a gente conseguiu manter um plantão de 24 horas para atender a demanda desses beneficiários. Também é um projeto novo e com custo justificável e absorvível, 2 pessoas, 3, né, considerando folguista, para ficar num plantão de 24 horas. Então eu diminuí muito a minha busca de atendimento em pronto-socorro nesse momento, porque a nossa carteira tem uma dificuldade de aderir à telemedicina. Não sei te falar, e não é idade, mas eu acho que a gente não soube convencê-los a utilizar a plataforma. Essa plataforma, no início, ela tinha inteligência artificial, através de um questionário que a gente montou também, óbvio, bem mais simples do que o João Paulo fez. A gente fez um score de risco da pessoa, de fato, ter a doença, mas o que a gente sentiu que funcionou melhor é a ligação, é o telefone, é a segurança de ter assistente social e enfermeiro ligando. E nós chegamos à conclusão que a gente já tinha de que médico não sabe fazer isso. Então, nós investimos em assistente social, nós investimos em enfermeiros, em técnicos de enfermagem, aumentamos nossa contratação no momento em que o país estava passando por dificuldades, a gente contratou pessoas, tanto para o CAEC, que era terceirizado e virou internalizado, porque o que nós percebemos é que o beneficiário ele tem que ter uma alternativa, e a alternativa do beneficiário tem que ser a fidelização de um cuidador. Então o nosso grupo lá, que é transdisciplinar, ele não segmenta o monitoramento por patologia. Eu não tenho grupo de diabético, eu não tenho grupo de asmático, eu não tenho grupo, enfim, eu tenho uma equipe que faz a gestão desse paciente, independente do que ele tenha, ela faz o segmento horizontal dele. Isso, para mim, foi a maior surpresa,
porque uma operadora de saúde que recebe críticas e 90% das vezes que o cliente se manifesta, a gente começou a receber uma quantidade de elogio tão grande que isso pagou todos os pecados que a gente tinha cometido. E isso foi motivo de muito orgulho, porque a gente começou a publicar na intranet os elogios. E a nossa ouvidoria, para você ter uma ideia, mantendo o parecer inicial do auditor em 71% na reanálise. A gente também, aquilo que eu estou te falando, se eu tenho a oportunidade de abrir mão, né, e de considerar que o rol é mínimo e ofertar ou possibilitar outras coberturas, por outro lado, algumas coisas a gente também não abre mão, desde que eu tenha segurança regulatória e o risco de dano à marca, ele nesta situação, ele pode ser previsto. Então, na ouvidoria, e só eu tenho a chancela para mudar uma negativa quando a ouvidoria me envia, eu já tenho 2 linhas de negativa, eu tenho 2 níveis. Então, nenhuma negativa sai para o cliente, que agora passou a ser automática. Eu não espero mais que o cliente me solicite a negativa por escrito, eu já envio antes dele pedir. E eu sempre faço um contato de assistente social com ele, explicando o que é o ADULT, o que é a bula, qual é a alternativa. Nós passamos a dar alternativa para o paciente quando eu faço uma negativa em que ele tem um outro exame, uma outra terapia, ou um outro procedimento que está no rol. Então eu explico para ele, procure seu médico assistente, veja se é possível no seu caso, em vez disso, isso, porque aí não há problema nenhum. E nesse caso a gente conseguiu até o relatório recente da ANS de ouvidoria, mostrando o percentual de negativa que é revista na reanálise, a gente conseguiu segurar em 71% a negativa. Então isso mostra que a gente conseguiu amadurecer processo. Então eu agora te juro que, né? Então assim, eu hoje, antes de passar para a ouvidoria, eu já aviso o meu contencioso, eu tenho um robozinho que fica, na hora que despacha, na hora que distribui o processo no fórum, esse robozinho já fica procurando o CPF ligado ao CNPJ. Então eu já fico sabendo na distribuição do processo que deve chegar uma liminar para mim. Na hora que eu já chego uma liminar, eu ganho 48 horas a 72 horas para começar a preparar a minha defesa técnica. E eu já aviso a ouvidoria que possivelmente alguém vai entrar com uma queixa. E eu já dou para a ouvidoria a minha defesa técnica. Então ela não é pega de surpresa. Pra você ter ideia, eu tive então, 7 NIPs pelo Covid. 7 NIPs pelo Covid. Percebe? Pois é, então veja que coisa fantástica, né, Mauro? É processo, é gestão. Então, de repente, é o que você está trazendo. Quando você consegue alinhar todos esses processos, você faz economia. As pessoas não se dão conta. Às vezes eu fico muito preocupada que tem auditor que vai glosa, e ele não conhece o processo. A ideia é glosa, mas ele não conhece o processo de réplica da glosa, voltar para o prestador, aí volta para a operadora e faz o quê? Isso gera uma hora trabalho que é terrível e que encarece tudo que a gente tem para fazer. Hoje eu consigo te falar que a gente está no caminho certo apenas por um único parâmetro. O meu recurso de glosa na empresa contratante eu sustento 98%. Então, quando o meu recurso de glosa... Então, você vai na jugular. Quando você glosa, o teu pessoal vai na jugular. Não sabe por quê? Nós estamos debaixo da mesma diretoria. O SAC, contas médicas, OPME, gestão de internados, auditoria prévia, relacionamento com o cliente é uma linha única. Estão todos debaixo da mesma diretoria, ao contrário de algumas operadoras em que isso é segmentado. Sim. Ele fica entre silos, lá não. Então é o seguinte, a minha auditoria retrospectiva ou de contas, ela já sabe o que a minha auditoria prévia de internados liberou ou não e por que sim. Já fez. Isso fica muito fácil. Mauro. E é por isso que eu mantenho 98% da minha glosa. Perfeito. Obrigada. Nossa, o pessoal vai ficar animadíssimo para conhecer tudo isso. João Paulo, o beneficiário é tão hipossuficiente assim ou ele ajuda
a deixar esse sistema um pouco mais caro? Por tudo que o Scarabel falou. Godete, é natural, né, que ainda haja uma assimetria de informações muito grande, né, onde quem vai decidir aquilo que a pessoa vai usar do recurso é um terceiro, no caso é o médico assistente, porque ele tem essa capacidade. Então, eu acho que não é nem que haja hipossuficiência do beneficiário, hoje ele está cada vez mais cuidando de si mesmo e das suas coisas, né, aquela palavra que eu pelo menos não gosto muito, de empoderamento. Eu acho que ele está mais consciente, vamos dizer assim, com relação às suas necessidades, aos seus direitos como consumidor, né, daquilo que ele contratou. Então é mais por esse lado. Eu acho que essa hipossuficiência na área da saúde é quase que uma necessidade, porque ele não detém o conhecimento para dizer, olha, eu preciso ir naquele especialista, eu preciso de um exame de alta complexidade, eu preciso de um tratamento X ou Y, né? Então essa hipossuficiência é decorrente disso. Por isso que cada vez mais são necessárias essas ações nossas de coordenação do cuidado, para ajudar o beneficiário a navegar nesse sistema que é tão complexo como é o sistema da saúde. Aqui a gente, como tem um número... Eu lembro, assim que eu assumi a presidência da CAPCESP, em 2016, eu tinha assumido o compromisso com os associados do plano de colocar um núcleo especializado em atendimento para as pessoas idosas na central de relacionamento com os beneficiários, onde faz o atendimento telefônico, né? E aí a gente chegou à conclusão de que era impossível. Na época eu já tinha 46% de idosos, então eu não tinha como deslocar metade da minha equipe só para atender os idosos, porque senão poderia criar gargalos. Então tem essas nuances, né? Depende muito de cada carteira, de cada perfil de empresas. Como eu não tenho, por exemplo, essas preocupações que a Unimed FESP tem, preocupações que eu digo de ter a parte comercial, né? De ter que ficar bem lá para o público poder entender essas certificações, é uma carteira fechada para uma autogestão, então é um pouquinho diferente, a gente não precisa investir tanto nisso, é investir mesmo no que ele também chamou de acolhimento, né, do beneficiário, mas é muito difícil isso, é difícil quando você tem uma carteira que precisa muito daquela assistência, você não sabe para quem direcionar os seus esforços, e para isso aí precisa de uso de inteligência, de tecnologia para poder racionalizar essa atenção à saúde que essas pessoas precisam. Aqui também, Mauro, fica tranquilo que a telemedicina é um fracasso total, não tem outra palavra para usar. É uma quantidade ínfima, enquanto se fala de meio... Eu passo vergonha quando eu vou falar sobre isso. Parece que a gente não incentiva, mas não é verdade. É porque as pessoas... Agora, pensa no WhatsApp que a gente criou só para discutir medicamentos especiais, para poder ver como é que está o fornecimento. É um sucesso o WhatsApp para medicamentos especiais, oncológicos, que a gente criou. As pessoas querem soluções simples. Eles não querem entrar no aplicativo, se logar, e aí esperar o atendimento, aí ver o agendamento. Então, não é o perfil da minha carteira. Então, tanto que os dados de telemedicina, de teleatendimento, né, enquanto fala-se em 1% das consultas deveriam ser realizadas por teleatendimento, aqui não chega a 0,1%, 0,2% dos atendimentos gerais. As pessoas continuam querendo, mesmo com a situação que a gente viveu, né, ou vive, né, de pandemia, não há uma procura grande. Então, a gente tem que buscar, de alguma forma, a gente deve estar errando em algum ponto, eu só não sei qual é. Não, errando não, é percepção, né? Agora, assim, Scarabel, para fechar com chave de ouro, não tem solução mágica, né, meu amigo? Não tem solução mágica. Eu costumo sempre falar. Não é linear, saúde suplementar não é linear, ainda bem que aí a gente trabalha. Depende da operadora, da modalidade do negócio e não temos bala de prata. Mas temos que pensar em tudo que nós falamos no sentido de cuidar da saúde, como você disse. Concorda comigo? Não, total, né? Acho que não existe nenhum mercado mais complexo do que o mercado da saúde.
Então, não tem uma bala de prata, não tem uma solução simples. É um mercado extremamente complexo, né? A casa da conjectura, do imprevisto, né? Tá aí a pandemia para provar isso, né? Que pode acontecer na área da saúde. Mas eu penso sempre que os atores precisam estar na mesa. Nós precisamos sentar com um pouco mais de clareza, né? Eu acho que todos têm o objetivo comum na área da saúde, acho que por isso que funciona, né? São vários atores no mesmo momento e funciona. A entrega é feita. O setor de saúde suplementar deu uma amostra, na minha opinião, fantástica, uma contribuição valorosíssima nessa pandemia, salvou milhares de vidas, empregou milhares de pessoas, né? Setor privado de saúde empregou milhares de pessoas, gerou milhares em receita, manteve milhares de distribuição de dinheiro. Nós temos que entender que nós estamos hoje com 83% de sinistralidade, então cada R$10, R$8,30, ou cada 100, ou R$83 são distribuídos para prestadores, para médicos, vendedores. Então, assim, é uma máquina muito importante que nós precisamos sentar à mesa e passar a discutir algumas coisas, inclusive algo que eu defendo muito é que o setor precisava começar a pensar numa autorregulação, né? Nós precisamos começar a discutir para não permitir, porque assim, a agência reguladora são inúmeras tarefas a serem cumpridas por uma agência reguladora, dos quais coisas simples já deveriam ter sido absorvidas pelo mercado simplesmente por uma consciência óbvia até social. Então, nós precisamos aqui já imaginar, já estarmos começando a refletir. Aqui é ótimo o time. Nós estamos falando de ESG. ESG é isso. É eu ampliar mais o meu escopo. Quando lá na agência estão mudando as questões. Desculpa, eu falo, tem uns caguetes aqui, parece que eu ainda estou na agência, né? Me perdoe. Lá na agência. Mas eu falo, estamos, nós já não estamos mais assim. Mas na agência, quando iniciou a discussão, por exemplo, de reformular a Promoprev, né, a promoção à saúde, já com uma metodologia para que se pegue toda a carteira, né? Então, assim, nós precisamos pensar que a saúde ela começa no paciente, mas vem até a casa, né? Tá falando aqui, o doutor Mauro deu um exemplo aqui excelente, APS dentro de casa. Olha que coisa fantástica, né? Deshospitalização. Então, assim, eu acho que nós precisamos expandir um pouco mais a importância que tem uma operadora de saúde, um sistema de saúde suplementar, mas o prestador, no que se diz respeito a cuidado, que se respeita à gestão e até mesmo o beneficiário, né? Ao autocuidado, né? Ao autocuidado, acho que nós já falamos disso já em outras oportunidades. Já, várias. Então, eu penso que sentarmos numa mesa e discutirmos de forma sincera, de forma simples, clara, onde é que nós queremos chegar e o que cada um pode contribuir, eu acho que faz muito sentido para mim, e eu acho que dá sim para avançar, e eu acho que nós temos aqui exemplos da pandemia, onde nós tivemos colaboração entre agentes dos setores, nós tivemos solidariedade entre agentes dos setores, nós não tivemos uma preocupação tão grande com a questão concorrencial, mas nós fizemos uma ação de cocriação, né? de pensarmos juntos em saídas. Então, eu acho que a gente poderia avançar e agora num momento mais tranquilo ainda, olhando para o futuro. Sem dúvida, Scarabel, sem dúvida. Fechou, trouxe toda essa informação. Então, olha, gente, presta atenção. Se esse aqui foi o esquenta, imagina o que vai ser o Congresso.
Porque só aqui nós já levantamos assim N coisas. Locus do cuidado da saúde, que eu amei, que isso é uma coisa que a Marta Oliveira vai trazer no Congresso, quer dizer, o cuidado da saúde começa no domicílio, tudo que João Paulo faz com a carteira de idosos, né? E as ideias, Scarabel, assim, trazendo uma visão inovadora, não inovadora porque de repente apareceu, porque a gente sabe as necessidades que estão vindo. Então, eu convido a todos a participar do Congresso, porque isso aqui foi só esquenta, gente, tá? Então, eu agradeço muito a participação do Mauro Cury, João Paulo Reis Neto, Dr. Rogério Scarabel, agradeço o apoio da Libes nesse esquenta, porque nos proporcionou a oportunidade da gente estar começando a pensar no que nós vamos trazer de diferente no Congresso em Fortaleza. Eu agradeço a participação de todos, muito obrigada, um beijo para vocês. Tchau. Obrigado, Gold. Beijo a todos. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, bom revê-los bem. Somos uma indústria 100% nacional. Produzimos o primeiro anticorpo monoclonal em escala industrial no Brasil. Contamos com o maior portfólio de quimioterápicos do mercado, além de terapias para doenças autoimunes. Investimos na pesquisa clínica nacional, reafirmando nosso compromisso com o desenvolvimento científico e independência tecnológica do país. Nosso propósito nos move. Por isso, fornecemos o que há de melhor para que as pessoas alcancem uma vida plena. Libs. Porque se trata da vida.